Fala, meu povo! Boa noite com vocês! E aí, como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Tudo ótimo? A gente tá aí, vai começar essa live muito maneira, muito legal, pra gente conversar com a Roberta Schroeder, né? A Roberta já tá chegando aí, né? Vamos acenar aqui para Roberta, vamos falar com a Roberta, vamos convidar ela. Hoje a live é com o pessoal do Science Friendly, pessoal. Vai ser uma live fantástica, vai ser uma live muito legal para vocês entenderem a conexão entre a área comercial da saúde e a área de pesquisa clínica. Como é que a gente consegue chegar aí, digamos, no acesso e na possibilidade realmente dos equipamentos, etc., das coisas junto ao pessoal. Deixa eu aqui convidar aqui a Roberta. Já ir se apresentando, a gente falando, essa live vai ser muito boa, vai ser muito legal, vai ser muito instrutiva. Olá, 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 olá! Olá, boa noite. Boa noite, Boa noite. Roberta. Tudo bem? Tudo bem? Maravilha, que Tudo ótimo. felicidade. Tá me Tá aqui. escutando bem? Tá me Tô vendo te, bem? tô te escutando bem. Tá me escutando bem também? Sim, tudo certo. Maravilha. Eu acho que no início dessa live aqui agora eu parecia aquele cara lá daquele programa Fama. Ah, oi, 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 alô, alô, alô. Boa noite, Zaine. Pessoal entrando aí. Pessoal que entrar, gente, bota aí o ok aí, o coraçãozinho, para a gente começar aí, para o pessoal ver as outras pessoas, terem acesso a essa live, etc. E aí a gente vai, desses primeiros 3 minutinhos, conversando um pouquinho, né, Roberta? Isso. Esperando o pessoal entrar, né? Isso, exatamente. Mas eu estava comentando aqui com o pessoal, Roberto, o nosso tema da live de hoje, né? A gente fazer esse mix entre a área de pesquisa clínica dentro da indústria e com a área comercial, né? Exato. A gente até conversou um pouco antes, né, da importância, ou como que o que a gente faz dentro da indústria chega lá para vocês no comercial e como vocês usam isso, né, no dia a dia. É isso, esse é o intuito da nossa live de hoje. Aprender um pouco como Isso, é que funciona essa questão da pesquisa clínica também na indústria de dispositivos médicos, que ainda não é tão conhecido quanto é verdade. na indústria de farmacêutica, né? É um pouquinho diferente, então acho que vai ser bastante interessante. É, eu não tenho dúvida. Mas, bem, eu acho que a gente já pode, digamos assim, ir começando pelo menos a se apresentar, né? Podemos. Então, eu vou fazer o seguinte, já que a gente está no meu Insta, né? Você se apresenta primeiro, depois eu me apresento para o pessoal. Combinado. Então, boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui assistindo. Meu nome é Roberta, eu sou farmacêutica, formada na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Atualmente eu moro em Curitiba, já faz um tempinho. Vim para cá, fiz o mestrado em Biologia Celular e Molecular. E quando eu terminei o mestrado, eu resolvi aí cair no mercado de trabalho. Trabalhei em distribuidora como responsável técnico. Eu trabalhei em distribuidora de produtos odontológicos, então a gente distribuía dispositivos médicos, né? E depois disso entrei na indústria de dispositivos médicos, que hoje eu trabalho com segurança clínica dentro da indústria de dispositivos médicos, mais especificamente na parte de odontologia. Então, trabalho com aí a produção de implantes dentários, de aparelhos ortodônticos invisíveis, então bem na área de odontologia. E trabalho direto com pesquisa dessa área. E hoje, além disso, eu faço meu doutorado também em biologia celular e molecular, mas com o tema mais voltado para a área de odonto aí, para casar com o que eu exerço hoje no trabalho, né? Fiz especialização em vigilância sanitária também, e acho que é isso da minha parte. Bem, pessoal, meu nome é Flávio Pacheco, vocês estão aqui no meu Insta, a maioria de vocês provavelmente me conhece, né? Mas se tem alguém aí do Science Friendly que está aqui conosco, eu trabalho na área comercial da saúde, eu sou biomédico de formação,
Tenho 10 anos já de graduação, tenho especialização em acupuntura, ou seja, nada a ver do que eu trabalho hoje, mas eu brinco dizendo que isso aí me ajuda a ver holisticamente, digamos, uma negociação. E eu tenho MBA em Gestão em Saúde pela USP. Tá? Então, há 5 anos atrás, eu me encontrei no mercado, indo para a área comercial da saúde, e atuo desde então. Hoje eu ocupo um cargo de liderança nesse setor, numa distribuidora de grande porte aqui no Rio de Janeiro, onde eu lidero nacionalmente a distribuição de um equipamento de uma marca italiana de equipamento de ressonância magnética dedicada, né? E uma das coisas que realmente o pessoal sempre chega para mim e fala é: Flávio, como é que você fez a junção, né, entre o conhecimento como profissional da saúde, a área comercial? Porque normalmente a gente está muito acostumado com essa parte, né, Roberta, de ir para parte de pesquisa clínica, pesquisa e desenvolvimento, a parte de controle de qualidade, almoxarifado, né? E Até aí mesmo a hoje, formação já é voltada, né? Você já tem uma formação que te leva a esse caminho, né? exato. E aí, tipo, a gente ah, pensou, a gente conversou, né? Essas amizades que a gente faz aqui no Instagram, que seria muito interessante a gente conseguir, digamos assim, falar para vocês, explicar como é que ocorre o casamento, né, dessas duas áreas. Porque é aquela história, a gente não faz a comercialização de nada, nada chega a vocês, pacientes ou usuários, né, de uma maneira que não haja uma total confiabilidade naquela questão se aquele produto, aquele insumo, aquele equipamento, ele realmente funciona ou não, né? Então, a gente conversando aqui, a gente até numa postagem de dispositivos médicos que o pessoal do Science Friendly fez, eu achei fantástica, super, mega, ultra instrutiva. Eu falei, não, tem que conhecer eles, eu tenho que conversar com eles, a gente tem que trocar figurinha. E acabou que realmente a gente conversou e falou: vamos fazer uma live, vamos falar para o pessoal como é que é esse dia a dia, como é que é esse casamento, onde começa um, termina o outro, e etc. E aí a gente tem até algumas pautas aqui que a gente preparou para vocês, né? E já E pegando o gancho, quem não conhece o Science, vai conhecer a Science e vai lá isso, nos posts de dispositivos médicos e conheçam mais um pouco sobre esse mundo. exatamente. Bem, gente, uma coisa que é muito importante que vocês têm que saber é que nada no Brasil, digamos assim, entra dentro do setor de saúde sem uma regulamentação, né? E quem faz essa regulamentação normalmente é a nossa vigilância sanitária, né? E essa aí é a expertise da Roberta. E a Roberta vai falar um pouquinho disso pra gente. Isso. Primeiro eu queria explicar um pouco para vocês, porque hoje a gente conhece muito sobre o que é a pesquisa clínica dentro da área farmacêutica. Então a gente sabe que tem fase um, fase 2, fase 3, fase 4, que tem a farmacovigilância. Então, dentro da área da indústria farmacêutica é muito bem segmentado, muito bem explicado. Né, a maioria dos estudantes da área da saúde conhece bem como que funciona na área farmacêutica. Mas na indústria de dispositivos médicos é um pouquinho diferente. A gente não segue essas mesmas fases tão estruturada como é na indústria farmacêutica. Porque a legislação não exige, mas atualmente muitos órgãos reguladores, principalmente Europa, têm tentado aproximar a pesquisa clínica na área de dispositivos médicos com a pesquisa da indústria farmacêutica. Então, cada vez mais os regulamentos estão entrando com requisitos mais restritos, assim, né? Mais difíceis, que compara com a área da indústria farmacêutica. Inclusive, até mesmo no Brasil, a gente tem um fórum internacional que tenta normatizar, tentar generalizar
em todos os órgãos reguladores para não ter cada órgão. Mas imagina se eu vou vender lá em 100 países. Cada órgão exige uma coisa totalmente diferente um do outro. Fica complicado a gente conseguir cumprir diferentes formas de regulamento. Então, a gente tem um fórum internacional que tenta unificar tudo isso no mundo. E, inclusive, o Brasil está aí no meio dessa unificação. Hoje a gente tem novos regulamentos na Europa que vai entrar em vigor, esperamos que em maio do ano que vem. Tá aí nesse suspense todo da pandemia, foi adiado por questões, né, logísticas e tudo mais. Mas no Brasil, também há pouco tempo, a Anvisa lançou uma consulta pública no site para tentar deixar mais regulamentado ainda essa questão da avaliação clínica, das pesquisas clínicas aqui no Brasil. Então, está entrando com bastante força na indústria de dispositivos médicos para que a gente possa garantir cada vez mais produtos de qualidade, produtos testados para os pacientes, né? Então, a gente tem, primeiro, além, né, da nossa obrigação moral e ética de oferecer produtos adequados, testados, que não vão oferecer risco, né, para o paciente, a gente também tem uma obrigação legal, normativa, que a gente precisa cumprir para conseguir vender esses produtos nos países. Aí cada país vai ter o seu órgão. Aqui no Brasil é a Anvisa, nos Estados Unidos é o FDA, na Europa é a Comissão Europeia mesmo, não tem um nome, né, de um órgão que É isso que eu ia trabalha com perguntar, que eu dispositivos queria lembrar, médicos. era a Comissão Europeia mesmo o nome, né? E lá eles não têm um órgão assim, igual a FDA e a Anvisa que fiscaliza. Eles têm a Comissão Europeia tem as normativas, né, os regulamentos, e eles, digamos assim, subcontratam empresas. Não sei se vocês já ouviram falar, até na história da barragem que caiu ali em Brumadinho, era a Tuvsud, que fazia auditoria ali da barragem. Essa Tuvsud é uma subcontratada, por exemplo, da Comunidade Europeia, da Comissão Europeia, para fazer as auditorias e aprovar por eles os dispositivos que podem ou não entrar na Europa. E aí eles próprios são auditados pela Comissão Europeia para poder auditar os fabricantes, tá? Então lá não tem Uhum. um órgão específico. E Agora, isso é vou te fazer uma pergunta que ela é bem interessante, até para o pessoal digamos assim, orientar. Aqui, normalmente, pessoal, os produtos eles demoram muito para serem homologados e catalogados pela Vigilância Sanitária, pela Anvisa, né? Óbvio que tem vários fatores, por exemplo, como a gente tem que ter muita ética, muita parcimônia, muito cuidado, né, para o que está indo para o mercado, para, obviamente, fazer mais bem do que mal às pessoas. Mas eu queria te perguntar para você, nesse momento, Roberta, se na sua experiência você acredita que lá é mais rápido do que aqui ou menos burocrático, e se você sabe até o porquê disso. depende. Porque assim, se você nunca teve, que a gente chama de marcação CE, pode olhar aí na tua casa, qualquer dispositivo que você tenha, até mesmo, não dispositivo médico, qualquer dispositivo vai ter um C e um E escrito nele. Isso a gente chama de marcação CE, quer dizer que esse dispositivo tem a liberação para vender na Europa. Então, se você nunca teve uma marcação CE, vamos supor, não tenho, quero começar a vender na Europa. O processo, ele é bem longo. Assim, pode levar até um ano para você conseguir essa primeira certificação. Vai depender do qual a empresa que você vai escolher para te auditar. Então, essa empresa, eu escolhi vamos supor, a nossa, geralmente, a nossa empresa lá é a Decra. Então, eu escolhi a Decra para ser a nossa empresa que vai auditar, para ver se eu posso vender na Europa ou não. Aí eu vou entrar com um processo nessa empresa, eles vão me mandar um monte de questionário, eu preciso ter o meu sistema de qualidade adequado. Então, se você precisa ter vários requisitos, e os requisitos são bem pesados de cumprir, eu arrisco a dizer que mais pesados que o Brasil, sim. Então, você pode levar até um ano para conseguir essa marcação CE. Então, eu consegui a marcação CE,
E aí você consegue marcação CE por classes. Eles classificam os dispositivos médicos de acordo com tempo de modo de uso, tempo de exposição, essas coisas assim. Então você consegue liberação para vender lá por classe. E aí, depois que eu tenho essa minha liberação, eles fazem auditorias anuais na empresa. E aí eu consigo mais rapidamente, se eu for lançar um produto que é parecido com algum que eu já tenho no mercado europeu, eu consigo lançar com muito mais rapidez do que fazer um pedido aqui na Anvisa. Então, a Anvisa Uhum. geralmente demora até 6 meses. Se eu tenho já uma certificação CE de algo meio parecido, que não seja tão inovador, em um mês eu consigo colocar no mercado europeu. Então, vai depender muito da fase que a sua empresa está, se já tem uma marcação CE ou se ainda não tem uma marcação CE. E os regulamentos, hoje, com o novo regulamento europeu, eu arrisco até dizer que está mais estreito, mais difícil ainda do que o FDA. Olha Então, só. assim, mais difícil do FDA se entrar. O FDA seria o Principalmente mais agora. difícil? Hã? Era o mais difícil? O FDA era o mais difícil? Era. Uhum. Aí agora Agora, a Comissão Europeia está se tornando tão difícil quanto, né? exato. E assim, principalmente nessa parte de pesquisa clínica. Eles aumentaram demais o requisito em dados clínicos do seu produto. Você tem que provar por A mais B que o teu produto realmente é seguro e eficaz. E não só antes da tua marcação, depois, que eles chamam de pós-mercado agora, né? Que é Uhum. na farmacêutica a gente chama de farmacovigilância, que é seria o equivalente, digamos assim. Então, até Aham. mesmo você, depois de estar lá no mercado, de estar com marcação CE, você tem que continuar coletando dados clínicos para garantir e sustentar a segurança e eficácia do teu produto. Pronto. Agora eu acho que a gente chegou no lugar onde o pessoal quer saber, que é como é que são feitas essas pesquisas, né? A gente tinha que fazer essa introdução, né? Para que assim você compartilhasse isso com o pessoal, porque eu acho que o pessoal gosta disso. Eu quero saber como é que eu faço para pesquisar na indústria, como é que é esse processo, como é que essa coisa acontece, como é que isso funciona e etc. Compartilha com a gente aí, Roberta. Então, isso vai depender muito do tamanho da empresa que você vai trabalhar, por exemplo. Empresas menores não têm um departamento exclusivo para segurança clínica, para pesquisa. Geralmente fica ali junto com a parte de regulatórios. O regulatório que vê todos esses requisitos, eles geralmente em empresas menores abarcam também essa parte de dados clínicos, né? Mas empresas maiores, multinacionais, por exemplo, na que eu trabalho, a gente tem um departamento específico só para segurança clínica. Então, ali a gente tem biomédico, inclusive, a gente tem biomédico na nossa equipe, a gente tem farmacêutico, a gente tem dentista, como é uma empresa de odontologia, a gente precisa, né, dos dentistas com as partes técnicas pra gente. E então é uma equipe bem diversa ali. Bem E multidisciplinar, né? bem multidisciplinar, eu falo que tem vaga para todo mundo, né? Tem campo para todo mundo. Aham. E aí a gente tem a gente pesquisa busca dados clínicos de várias formas. Antes da gente pôr no mercado, quando o nosso dispositivo é muito inovador e a gente não tem uma quantidade suficiente de dados para responder, para garantir que aquele dispositivo tem segurança, tem eficácia, os órgãos reguladores pedem para a gente fazer uma pesquisa pré-mercado. Então, a gente faz um estudo clínico pré-mercado. A gente monta o estudo e vai testar aquele nosso dispositivo nas condições normais de uso que a gente quer, que a gente está requerindo, que a gente fala que ele funciona para tal coisa. Então, a gente tem que fazer um estudo com esse modo de uso que a gente diz que ele funciona. E aí, para a gente apresentar esses dados iniciais para os órgãos reguladores, para eles aprovarem o nosso produto. Depois que eles aprovam, a gente precisa acompanhar esse nosso dispositivo durante toda a vida útil dele. Então, durante todo o tempo que ele estiver no mercado, a gente precisa acompanhar. E aí a gente acompanha de várias formas. A gente pode coletar casos clínicos.
Então, os dentistas, no meu caso, ou médicos, né? Dependendo se for na área de cardio, se for, né, de É, ortopedia. até aproveitando a deixa, não quero que você perca o seu raciocínio, não, pelo amor de Deus, mas é exatamente como Sim, você falou, né? Pessoal, é a área comercial, a área da indústria da saúde, na verdade, ela é para todos os profissionais da saúde. Roberta é farmacêutica, eu sou biomédico, eu estou na área comercial, ela está na área de pesquisa clínica. O ponto que a gente está querendo chegar é o seguinte: você, como farmacêutico, biomédico, cirurgião dentista, odontólogo, médico, você como fisioterapeuta, você pode trabalhar na indústria de diversas formas e simplesmente enveredando por esse lado. Porque, por exemplo, você é fisioterapeuta, uma empresa de ventilação pulmonar que tenha pesquisa e desenvolvimento, vai ser super importante você estar ali, né? No caso, por exemplo, na parte de odontologia, como a própria Roberta comentou, é importante você vai estar ali, por quê? Porque você é um profissional expert naquela área. Exatamente como acontece também, por exemplo, na área comercial da saúde, quando tem um especialista de produto, que ele é muito específico, né? Porque, por exemplo, às vezes você vai trabalhar em laboratório. Quem é melhor para falar de laboratório do que biomédico e farmacêutico bioquímico? Então, normalmente, os especialistas de produto da área de laboratório são dessa profissão. Quem é normalmente especialista de produto da parte, por exemplo, de eletrocardiógrafo, monitor multiparamétrico, é o enfermeiro. Quem é normalmente especialista de produto da parte de ventilação pulmonar ou fisioterapeuta, e por aí vai. Mas aí continua aí falando, espero que você não tenha te cortado muito. não, não, isso mesmo, concordo. E assim, esses específicos, vamos supor, os dentistas na nossa indústria, eles vão trazer a parte técnica mesmo, que, por exemplo, falta para mim. Eu não entendo tanto de dente, de boca, quanto ele. Então, os Mas se de pesquisa complementam, né? você entende, né? De pesquisa você Exato, os entende. conhecimentos se complementam, né? Então, eu Isso. com a parte mais digamos, da escrita de protocolo, essas coisas, e eles com ajudando aí na parte técnica. Então, a gente consegue coletar esses dados clínicos de várias formas. Então, uma delas, a gente faz coleta de casos clínicos. Então, o dentista, o médico que está ali na clínica utilizando o nosso produto, ele vai relatar para a gente um caso de utilização daquele produto, dizendo como foi, como era o paciente. Claro, sempre garantindo confidencialidade, ele não vai chegar e falar assim, o paciente fulano de tal, de não sei de qual lugar, que tem telefone X, ele nunca vai abrir os dados Dados. pessoais assim, dos pacientes. Então, todas as pesquisas, independente qual tipo de pesquisa que a gente faz, a gente tem que garantir essa confidencialidade. Então, ele passa para a gente o caso, como que foi feito, como ele fez as cirurgias, o que ele usou, qual foi o dispositivo. E aí a gente vai coletando os dados de uso dos nossos dispositivos e entendendo se teve problema, se não teve. Ele vai falar assim, ó, teve complicação, não teve efeito adverso. Não consegui usar, por exemplo, para instalar o implante, a gente precisa usar broca, né, para fazer o furo, digamos assim. Então ele vai falar, olha, não deu certo, usei a broca, não ficou do jeito que eu queria, não deu a resistência suficiente. Então tudo isso ele vai relatar para a gente num relato de caso, né, um caso clínico. A gente também consegue coletar com estudos mesmos, patrocinados pelo próprio fabricante, que a gente chama de estudos clínicos patrocinados, ou sponsor, né, que a gente chama. E aí, esses estudos podem ser observacionais, eles podem ser intervencionais, eles podem, dentro dos observacionais, que é aquele que o patrocinador, no caso a indústria, só vai observar, ele não vai intervir em nenhum momento no que está acontecendo. Ele pode pegar, pode ser retrospectivo, ou seja, a gente vai olhar prontuários do paciente. Então, a gente vai lá, olha, vamos por eu quero ver meu dispositivo X. Então, eu vou lá no hospital ou na clínica odontológica, olho todos os prontuários relacionados ao uso daquele dispositivo. E lá eu consigo coletar várias informações. Qual o tamanho do dispositivo que foi usado, se aquele paciente voltou lá relatando alguma dor, algum evento adverso, febre, inflamação. A gente consegue, então, coletar vários dados ali nesse prontuário. E aí a gente utiliza esses dados, faz toda uma estatística e consegue utilizar esses dados para mostrar se
tá seguro ali, está eficaz, ou se também, às vezes, é muito importante a gente coletar e, assim, os órgãos reguladores pedem muito isso, que a gente não pode relatar dados ruins do nosso, não pode deixar de relatar os dados ruins do nosso Claro. dispositivo. Então, independente do que a gente achar, a gente tem que relatar e a gente tem que ficar de olho naquele uso off-label também. Não sei se vocês já ouviram falar dessa palavra off-label. Se eu tenho meu produto aprovado para X uso e eu vi na literatura ou buscando essas informações clínicas que ele foi usado para Y coisa, eu preciso ficar de olho, avaliar, relatar e avaliar o risco dele ter usado esse produto de forma diferente. É. E Pegando um gancho do que você está falando, né? Porque, por exemplo, a ivermectina agora, no caso do Covid, né? É um produto off-label para o pessoal ter como é um exemplificação, uso né? off-label. Exato. Isso é um uso off-label. É ótimo exemplo. É bem isso. E assim, a gente tem que avaliar o risco. Qual o risco? Porque assim, todo o meu projeto, todo o meu desenvolvimento foi feito para garantir que ele seja usado daquele jeito que eu registrei. Agora, se ele é usado de outro jeito, eu, como fabricante, tenho a obrigação de avaliar se aquilo não é um risco. E se for um risco, eu preciso, de alguma forma, avisar. Talvez botar uma letra garrafal na minha bula, que a gente chama de instrução de uso. Olha, não pode ser usado desse jeito. Olha, cuidado. Então, a gente tem essa É. obrigação. Ou então, se eu achei que tem muita gente usando desse jeito, não está tendo problema, eu posso adicionar esse uso para o uso que eu já tenho validado. Aí eu busco mais dados, vou comprovando que eu posso usar assim também, e aí ele ganha mais um modo de utilizar, Indicação, por é um exemplo. modo de Mais uma utilização. indicação. Isso. Exato. E no caso, por exemplo, isso é uma coisa que eu nunca passei, né? E acho que eu nunca vi, sendo bem franco, um produto da área da saúde, pelo menos nesses meus 5 anos, passar por alguma espécie de recall, né? Tipo assim, você já viu isso acontecer? Porque, por exemplo, a gente vê muito em carro, né? A gente, empresa tal, pede o recall por causa do freio, por causa disso, por causa daquilo. Você já viu isso acontecer? Eu já vi retirar do mercado. Aqui a Anvisa às vezes retira algumas poucas coisas. Eu já vi também, ou errou uma marcação que tinha que estar em tal altura do dispositivo, estava na altura diferente, aí eles fazem a retirada. E teve uns casos bem interessantes na Europa também, mas isso já faz um tempo, de silicone, de próteses mamárias. Então, prótese mamária também é um Verdade, dispositivo médico, que é um lembrei. implantável, né? Exatamente por isso que a Europa começou a se preocupar tanto ou muito mais com seus dispositivos médicos. O que aconteceu? Essa empresa teve problemas com suas próteses mamárias que estouravam dentro dos pacientes. Muitos casos começaram. Espontaneamente, não era? Exato, É, espontaneamente, explodia ali dentro do não foi um paciente. impacto, não foi nada. Do nada, puf, Não, podia. do nada. E aí teve todo um bafafá em cima disso. E aí o que eles faziam? Na verdade, a empresa falava que usava X Composto, silicone e, na verdade, na hora de produzir, produzia com outra coisa. E isso absurdo. deu um problema. E aí, por isso que eles começaram um movimento para mudar todo o regulamento ali europeu para garantir uma maior segurança para os pacientes. Mas tem sim recall, não é tão comum, né, quanto na indústria farmacêutica, que a gente vê Porque bastante. é exatamente a impressão que eu tenho é que assim tantos steps, né? São tantos passos a passos, é tão burocrático. Óbvio porque a gente está mexendo com vidas, né? Tipo assim, e eu até tenho um vídeo que eu fiz no Instagram. Eu acho que eu comentei com você, mas eu vou comentar com o pessoal agora. Foi naquela época, por exemplo, que o Covid estava no ápice, né? Tipo, não que agora esteja muito diferente, né, pessoal? Coitado da gente. Mas assim, ele estava todo mundo com medo. E aí MIT começava a produzir um ventilador pulmonar caseiro, sei lá, de baixo custo. Se eu não me engano, a USP, onde foi a Unifesp, eu não sei agora, não estou lembrado, também produziu um aqui no Brasil. E aí eu fiz um vídeo, era para ser uma live, mas infelizmente por questões
a internet, conexão, etc., não deu. E aí eu fiz essa live com um colega meu que atua numa grande empresa multinacional na parte de ventilação pulmonar. E ele foi muito claro, ele falou assim, gente, o tempo de desenvolvimento de um produto, de um ventilador pulmonar, é na faixa de 4, 5 anos. E aí, tipo, o que é lançado hoje está esse tempo todo sendo pesquisado, e aí o que vai lançar no ano seguinte, ou daqui a 2 anos, já está sendo há 3 anos pesquisado, porque a tecnologia hoje, ela é muito específica. E é por isso que eu falo tanto, né, Roberta, do porquê que hoje tem muito mais profissionais da área da saúde trabalhando na área comercial do que alguns anos atrás. Antigamente era fisioterapeuta não, desculpa, era administrador, era profissional de publicidade, marketing, era engenheiro, porque na cabeça da indústria era quem tinha mais um jeito para vender, para negociar. Só que o próprio processo de negociação ele mudou muito. Hoje em dia a gente não faz uma venda de um equipamento médio, a gente faz uma consultoria, né? Porque existem várias etapas. Então, por exemplo, para você ter noção, no meu negócio, que é a parte de diagnóstico por imagem, a gente primeiro tem que fazer uma apresentação de um produto para um cliente. Depois que o cliente ele vê as soluções que a gente tem, ele escolhe uma daquelas soluções. A partir do momento que ele escolhe uma daquelas soluções, a gente vai verificar se aquelas soluções realmente são aquilo que eu estou dizendo, porque o pessoal tem muitas coisas do papo de vendedor, né? Então a gente não pode ter isso, a gente tem que ser muito ético. E, obviamente, se eu falo alguma coisa equivocada, depois eu vou ser cobrado por essa informação. Então, obviamente, eu não faço isso. E sempre que eu instruo alguém, eu falo, olha, não faça isso, pelo amor de Deus. Mas e como é que a gente faz isso? Ou a gente demonstra imagens, ou a gente, por exemplo, leva o cliente para conhecer ao vivo um equipamento funcionando. Porque no nosso caso, que é equipamento de grande porte, eu não tenho como levar. No caso de ultrassom, eletrocardiógrafo, até um ventilador, são equipamentos que eles conseguem ser enviados dentro de uma... ou em forma de mão, né, mesmo, tipo a gente tem ultrassom portátil, né, e outros equipamentos portáteis também. E, no caso, por exemplo, alguns outros equipamentos são levados com caminhão, mas eles conseguem ficar lá no hospital, no estabelecimento de saúde, durante 5 dias, 6 dias e 7 dias, né? Para que aquela equipe ela consiga realmente verificar e atestar tudo aquilo que, digamos assim, é falado pelo consultor de negócio, pelo executivo de negócio, pelo especialista de produto e etc. E por que é tão importante, gente, a gente ter isso aqui que a nossa amiga aqui, Roberta, ela está falando para a gente? Por vários motivos. Primeiro que eu não posso, como alguém que trabalha na área comercial, não confiar em algum produto que eu vendo, que eu forneço ou que eu presto consultoria. E qual é a forma que eu tenho para confiar no produto? É na palavra do fabricante? Ou se eu sou o fabricante, na palavra da minha empresa somente? Não é bem assim. A gente tem que ter estudos científicos que realmente eles comprovem a eficácia desses equipamentos, né? E aí, exatamente, através desses estudos científicos, que é o trabalho da Roberta, né, e da homologação, e catalogação, e regulamentação deles aqui em território nacional, que quem está ali na parte de área comercial consegue passar com muita confiabilidade as informações que são passadas através de artigos científicos, através de ensaios clínicos. Laboratórios, Exatamente. E aquela história, no mercado, tanto na área da Roberta, quanto na minha área, quanto na área da parte da assistência, que é onde a maioria dos profissionais da saúde atuam, vão ter profissionais bons e vão ter profissionais ruins. Isso faz parte. Mas o objetivo é você, na hora de realizar o seu trabalho, realizar ele com excelência e com ética, com probidade, com todo, como manda o figurino, né? Então, por exemplo, no caso da Roberta, se ela não falasse, por exemplo, que algum dispositivo médico que ela trabalha, ele não está com o defeito que ela visualizou, aquilo ali pode trazer um transtorno para o paciente significativo, para o paciente, na verdade, para o profissional que está utilizando aquele equipamento médico, né, aquele medical device, aquele dispositivo médico, e para a empresa, para o vendedor, toda a cadeia, ela sofre com uma informação errada. Então, vocês entendam como que todo mundo que faz parte desse processo, ele tem a sua devida importância, né?
Tipo, é aquela história. Você, às vezes, por exemplo, está assistindo a gente, você está no mestrado, você está no doutorado, e você, tipo assim, ah, mas eu gostei da pesquisa clínica, mas eu não quero ficar fazendo pesquisa em universidade, eu não quero fazer em instituição de ensino, onde é que eu posso fazer pesquisa? Na indústria, né? Que foi mais ou menos o que Exato. você fez, né, Roberta? Exato. Assim, a diferença, por exemplo, hoje eu não entro num laboratório e não fico. Que quando eu fiz o meu mestrado, ele era pesquisa básica, né? Então não era nada, não era pesquisa clínica, digamos. Então hoje eu não fico num laboratório como eu ficava quando eu fazia meu mestrado, mas muito do que eu desenvolvi de habilidade e do que eu aprendi no mestrado, como escrever um protocolo de estudo, como desenvolver tudo bem alinhadinho. Tudo isso eu uso hoje no meu trabalho, Pensamento mesmo analítico, né? exatamente habilidades que eu desenvolvi, né, que são extremamente valiosas ali dentro da área de segurança clínica. Tanto que boa parte ali da minha equipe tem uma formação, pelo menos mínima acadêmica, sabe? Até isso até é uma exigência dos órgãos regulamentadores. Olha, Na isso eu não Europa, sabia. a Europa, o FDA eu não tenho tanta certeza, mas a Europa agora, no novo regulamento, tem descrito o mínimo que aquela pessoa precisa para desenvolver algumas atividades. E na segurança clínica também tem um mínimo que você precisa ter de requisitos para conseguir poder assinar, né, pelo documento, poder fazer desenvolver o processo. Ou muitos anos de experiência na área de dispositivos médicos, ou ter uma formação mais da área da saúde mesmo, uma formação, um mestrado, uma pós-graduação, que permite que você possa desenvolver aquele processo e assinar pelos documentos e atividades que você desenvolve. Então, eles também exigem isso. Por exemplo, não faz o menor até porque não faz o menor sentido eu colocar um administrador para fazer uma pesquisa clínica, né? Tem que ter um mínimo ali de conhecimento para você conseguir desenvolver. É. Que eu ia falar, além disso, além de você utilizar bastante, a gente diz que vocês são os nossos clientes, né? Porque vocês utilizam bastante do que a gente desenvolve na segurança clínica. Mas também é muito importante, a gente utiliza muito o feedback que vocês coletam dos usuários para gente. É extremamente importante, muito na fase de pós-mercado, os feedbacks dos usuários. Seja ele em formato de um caso clínico ou de uma survey. A gente faz bastante survey, que são questionários, né, com os nossos. Eu já ia comentar, gente, o sorveio com esse questionário e tal. Eu falei, é que a gente usa tanto esses termos A no gente dia a esquece dia que que às vezes a gente esquece de traduzir, né? Mas são questionários que a gente faz com os nossos usuários, que geralmente é o médico ou o dentista, no caso, eu acho que são poucos os dispositivos médicos que o usuário direto é o paciente, né? é, Eu acredito que é mais aqueles de medir glicose, essas coisas, a gente considera que direto, o usuário direto é o paciente, né? Mas a maioria o usuário vai ser o profissional da saúde, né? O médico, ou o dentista, ou o fisioterapeuta. Então a gente pega muito esse feedback deles, porque às vezes a gente desenvolve, mas aí na prática eles veem algum ponto de melhoria, ou eles veem algo que, não é bem assim, eu acho que poderia adicionar isso, aquilo, a gente precisa avaliar, citar os riscos residuais, os riscos que a gente tem naquele dispositivo, se eles estão dentro do que a gente previu. Então é muito aham. importante esse feedback com o nosso usuário. E vocês da área comercial um dos responsáveis também por trazer esse feedback para a gente. É. Vocês, o marketing. Eu não sei exatamente assim, porque verdade seja dita, pessoal, eu nunca trabalhei na área de odontologia, né, que é a indústria que a Roberta trabalha. Na nossa indústria, por exemplo, de diagnóstico por imagem e de equipamentos que a gente chama eletromédicos, né, ventilador pulmonar,
eletrocardiógrafos, etc., após o processo de negociação, fechamento, venda e entrega do produto, existe um profissional que normalmente se chama especialista de treinamento ou application specialist, e este profissional, ele vai dar o treinamento. Aí ele pega, dá todo o treinamento, ele ensina o profissional a mexer em todos os opcionais daquele equipamento, todos os modos e etc. É como se, por exemplo, você ganhasse, digamos assim, um celular e chegasse e viesse com uma pessoa que fosse na sua casa e te ensinasse, olha, esse aplicativo faz isso, esse aplicativo faz aquilo, você consegue fazer isso, você consegue chegar até aqui com isso, e etc e tal. E aí, esse profissional termina, durante, obviamente, todo o processo, ele vai fazendo uma avaliação, né? Tipo assim, se o processo de negociação foi correto, como que ele faz essa avaliação? Doutor, doutora, senhor, senhora, enfim, seja qual for o profissional, o vendedor ou o consultor que seja, ele falou realmente que o equipamento faz isso para você? Ah, falou. Ah, não falou. Às vezes, o legal é quando acontece o seguinte, é quando o cliente ele é surpreendido que, digamos assim, o equipamento faz algo que não foi dito e que ele não sabia, é como se fosse um plus, né? Tipo assim, ele está comprando alguma coisa e vem outra coisa melhor ainda, né? Então, é bom quando isso acontece. É ruim quando acontece o seguinte, não, mas o vendedor me falou que o equipamento faz tal coisa, né? Como assim não faz? Aí, tipo, isso gera um estresse, é um problema. Uma história boa que eu tenho para contar sobre isso é que uma vez eu fiz uma negociação de um ventilador pulmonar para um hospital aqui, interior do Rio de Janeiro. E eu lembro como se fosse hoje que depois, né, eu faço muito pós-venda, não só com a aplicação, eu pergunto para o application, especialista de treinamento, como é que foi, etc. Mas eu também faço por mim mesmo, de tipo assim, ir lá, tempos depois de 6 meses, saber como é que está aquele equipamento, se ele está quebrando, se não está, se está sendo utilizado como deve, se teve algum problema. Obviamente ele está dentro da garantia, né? Mas é importantíssimo a gente fazer esse acompanhamento, que é relacionamento que a gente faz com o cliente. E eu lembro que um enfermeiro chegou para mim e ele basicamente me abraçou, quase que aos prantos, chorando de felicidade, falando, Flávio, obrigado. Eu falei, o que que houve? Ele falou, cara, a gente teve um caso aqui de um bebezinho, ele nasceu prematuro, ele tinha 800 gramas e o ventilador que vocês venderam, que você conseguiu viabilizar a aquisição aqui para o hospital, foi o que salvou aquele bebezinho, sabe? Porque se não tiver, porque normalmente é aquela história, né, gente? Infelizmente, o barato sai caro. E os equipamentos que são mais caros, eles não são mais caros à toa. Eles têm uma tecnologia empregada dentro deles, né? Então, por exemplo, tem ventilador que ele só ventila a partir de neonato de 1,5 kg. Se for um bebê mais, tipo assim, como esse caso, que era prematuro, que tinha 700, até 700 gramas ele ventilava, menos que isso ele não ventilava. Então, assim, tipo, é o nosso trabalho como profissional da saúde sendo realizado de maneira não tão até indireta, mas assim de direta. Porque, por exemplo, se eu não tivesse feito todo aquele trabalho de explicação técnica, por que que aquele ventilador ele era melhor do que a concorrência, por que que valia a pena gastar 30, 40 mil reais, com certeza a gente não teria conseguido fazer a viabilização da aquisição dele por parte do hospital e, consequentemente, a gente não teria conseguido salvar aquela vida, né? E da mesma forma que, se eu dissesse que ele faz isso e na hora H ele não fazia, ia matar o paciente da mesma forma, ia ficar ruim para todo mundo, né? Então, por isso que é importantíssimo, pessoal, a gente entender qual é o nosso papel dentro da nossa profissão, né? E que a nossa profissão e os conhecimentos que a gente adquiriu dentro da faculdade, eles são muito maiores do que a gente às vezes imagina, né? Normalmente, você no caso, por exemplo, é farmacêutica, né, Roberta? Sim. Eu tive muitos amigos de farmácia e normalmente a maioria das instituições de ensino, elas indicam e sugerem que
o estudante de farmácia ele enverede pela área de farmácia, né? Drogaria, né? De ser o RT lá daquela farmácia, ou então para ser o farmacêutico bioquímico, quando o curso é de farmácia bioquímica. No caso da biomedicina, por exemplo, a maioria dos cursos a gente sai com habilitação em análises clínicas para trabalhar com laboratório, sendo que, tipo assim, a farmácia tem mais de 60 áreas, se eu não me engano, biomedicina já tem... a biomedicina tem umas 40, né? Porque às vezes considera umas, às vezes considera outras, às vezes engloba umas nas outras. O ponto, gente, é que assim, os conhecimentos que você adquire na faculdade, eles não são limitados a você só fazer uma coisa. O objetivo que você tem em se inserir dentro do mercado é você realmente conseguir ajudar o próximo. E existem N formas, né? Eu sempre comento, né, Roberta? Eu já trabalhei dando aula, estou ajudando alunos. Já trabalhei com acupuntura, então eu ajudava o meu paciente. Eu já trabalhei como palestrante, então ajudava os alunos que estavam assistindo a minha palestra. Já trabalhei com diagnóstico por imagem, então ajudava o paciente ali, o médico, fazendo toda aquela aquisição das imagens. Hoje eu trabalho na área comercial da saúde, ajudando os pacientes de forma direta ou indireta, né? E assim, o objetivo, gente, dessa nossa live é simplesmente fazer o bem instruindo as pessoas, falando sobre com que a gente trabalha, falando como é que existe esse casamento para vocês, por exemplo, quando estiverem numa situação de perigo, ou tiverem um parente ou algum amigo, etc. Ter confiança que realmente, se aquele dispositivo médico ele está naquele lugar, ele tem um porquê, né? Óbvio que, assim, por exemplo, é muito engraçado isso. Quando eu entrei na área comercial da saúde, eu comecei a aprender quais eram as melhores marcas dos determinados equipamentos. E aí eu pensava assim, não, quando eu chegar no hospital, eu vou exigir que eu seja utilizado, que eu utilize aquele equipamento. Eu vou exigir que o equipamento Y, X, Z seja feito em mim. Mas é um pensamento bobo, porque, por exemplo, eu tenho um plano de saúde. É muito raro utilizar a saúde privada, né? Eu pagar por algo. Quando eu pago uma consulta e eu faço o ressarcimento pelo banco. O ponto, gente, é que tipo assim, a gente não vai mudar o sistema. Mas a gente, fazendo parte do sistema internamente, a gente consegue fazer o bem de uma outra forma, né? Como exatamente eu fiz com essa história que eu contei, tem algumas outras. Mas, enfim, eu acho que agora, o que você acha da gente abrir o espaço para dúvidas? Com certeza, vamos abrir para Né? perguntas. Porque senão a gente já E está com pegando o teu 47. gancho ali do que a gente tem várias habilidades, quando que eu imaginei que eu ia trabalhar com odontologia farmacêutica, trabalhando na área de odontologia? Então, assim, a gente pode se inserir em diversas áreas, em diversos ramos aí que a gente nem imagina. Às vezes a gente tem um medo de tentar um emprego X para a gente falar, nossa, mas é tão diferente, será que eu consigo? Tenta, tem espaço, desenvolve as habilidades, por isso que a gente tem aí a Health Academy, né? Então, É. desenvolve essas habilidades e mete a cara, vamos embora. E uma das coisas assim, que eu acho que os alunos eles mais têm que levar dessa live, seja eles vendo ao vivo ou eles assistindo depois, que eu vou deixar gravada, tá, pessoal? É que assim, a Roberta e toda a equipe da Science Friendly são exemplos, no caso, de profissionais que não se limitaram apenas à vida acadêmica, né? Porque assim, eu entendo, eu fiz parte dessa vida, eu quase fiz mestrado 2 vezes, né? Por questões do destino aí, eu tive minhas complicações com meus orientadores e não deu certo, porque vocês sabem, orientação e casamento é quase um casamento, né? Ali, Quase casamento. então, assim, meus casamentos não deram muito certo ali academicamente falando. Faz parte, Deus sabe o que faz. O ponto é que existe vida fora das instituições de ensino, sabe? A indústria, parte de consultoria, tipo assim, gente, verdade seja dita, é até complexo falar isso hoje em dia, mas doutor é quem tem doutorado, né? Então, assim, tipo, você pode se apresentar verdadeiramente como alguém PhD, doutor mesmo na sua área, independente de você ter feito mestrado, doutorado, se você quiser fazer outra coisa e atender ao público, sabe? Assim, conhecimento nunca é de menos, né? Mas vamos lá, gente. Vê aí se tem alguma pergunta para nós, façam algumas perguntas aí. A gente já está aqui daqui a basicamente 10 minutos a nossa live acaba, o nosso tempo de live. O meu perfil não é grande, infelizmente. A gente não tem, porque alguns perfis parece que, digamos assim, já estão até estendendo o tempo de live.
Como Ah lá, fazer para entrar na área da Zaine, né? Acho que eu falei isso. certo o nome, né? Bem, Zaine, não é difícil entrar na área comercial. Por exemplo, muitos alunos perguntam para mim se faz-se necessário uma pós-graduação para entrar na área. Não se faz. Tem empresas que, por incrível que pareça, elas até chegam a contratar estudantes da área da saúde. Tipo assim, você pode ser um graduando. O objetivo que as empresas normalmente procuram, e óbvio assim, quando eu estou falando de uma vaga como essa, eu estou falando de uma empresa de pequeno porte. As empresas de grande porte, multinacionais, elas já fazem um pouco mais de exigência, no mínimo nível superior completo, seja da área da saúde. Por exemplo, uma outra exigência que o pessoal faz normalmente nas multinacionais é que tenha o inglês, né, para que você consiga se comunicar, receber treinamentos e etc., participar de eventos, né? Mas, acho que para entrar na área da saúde, a primeira coisa que você tem que ter é vontade. Networking é fundamental, porque você tem que conhecer as pessoas do meio para conseguir ver as vagas. E você tem que estar nos sites sempre, todo dia. Né? Tipo assim, é muito parecido, por exemplo, com qualquer outra área. A diferença é que as pessoas esquecem que realmente a área comercial da saúde ela existe. Né? Tipo assim, elas lembram só da assistência, elas esquecem que tem alguém por trás ali fazendo toda aquela roda girar. Né? Então, assim, se você, por exemplo, Zaine, quiser ir para a área comercial da saúde, é só você participar de um processo seletivo. Se você realmente tiver um currículo que seja melhor do que o da maioria, você vai ser convidada para uma entrevista. E essa entrevista é a chance que você tem de encantar, de chegar e dizer ali, mostrar certas habilidades que talvez nem você sabia. E o legal também, pessoal, é o seguinte: a área comercial da saúde não é só venda, tá? Você pode ser especialista de produto, que não está necessariamente ligado à negociação. Eu, como consultor de negócio, eu fico mais ligado com isso. O especialista de produto trabalha mais com essa parte de conhecimentos técnicos, etc. Você pode ser especialista de aplicação, que é, digamos assim, a pessoa que vai lá dar os treinamentos, como eu falei. Você pode trabalhar com marketing, você pode ser gestor, você pode trabalhar com propagandista farmacêutico, MSL. Tem muita coisa que você pode fazer da área comercial da saúde, tá? Aí tem uma pergunta aqui, prós e contras da área de vocês. Aí você começa respondendo essa, Roberta. Estou pensando aqui no contra, mas Dora. Então, acho que o mais legal de tudo é você ter esse contato com o usuário. Quando eu vou buscar dados clínicos, na maioria das vezes eu tenho contato com o usuário e eu consigo ver todo o esforço que foi feito de desenvolvimento funcionando ali, e comprovando que é eficaz, que é seguro, e além de você ter esse contato bem próximo, né, com o seu usuário final. Você acaba fazendo também networking, acho super legal, porque você tem. Quando você desenvolve um protocolo, você precisa de um pesquisador que vai ser o responsável, por mais que a indústria seja patrocinadora, a gente tem que ter um pesquisador responsável. Então você acaba fazendo network, você está junto com esse pesquisador do início ao fim, um projeto, uma pesquisa clínica, geralmente dura 2, 3 anos, 4 anos, então é bastante tempo junto ali com a equipe, então esse é um pró bastante bacana. Um contra, eu acho que o pró pode também ser um contra, no sentido de que, como eu estou ali no final da cadeia, eu perco um pouco do desenvolvimento, da cadeia de desenvolvimento, sabe? Ali do processo de criação, essas coisas assim, a gente acaba não participando tanto quando a gente trabalha direto com a pesquisa. Dentro Uhum. da minha área de segurança clínica, tem uma segunda sub-área que ali participa um pouco mais, mas quando eu estou ali na parte dos estudos, eu acabo perdendo um pouco desse desenvolvimento, desse processo inicial. Mas eu acho que não prejudica tanto, que o pró É. supera ali o contra. Bem, E eu vou falar na bem área atual. da Oi? minha área, olha. Na minha área, vou falar bem rápido, né? Porque a gente tem pouco tempo, acho que ainda tem mais uma pergunta aí do Biomedgram. Bem, acho que a coisa. Mesmo caso que o seu. A melhor coisa que tem. Não, vou dizer assim: a melhor coisa que tem é o salário. Comissionamento, gente, é bom demais da conta. Você ter aquele certinho e ter um extra que vem quando você faz uma venda, sabe? Isso aí, tipo, é muito bom. Te dá a opção de você viver com aquilo ali e conseguir ter uma graninha a mais
para você conseguir realizar seus sonhos. Então, assim, essa é a coisa que eu mais gosto da área comercial da saúde, pelo menos na minha área. Tem gente que trabalha como especialista de produto, já tenho uma premiação, não é realmente uma comissão, como é o meu caso. Mas, assim, tipo, imagina que o salário de quem tem comissão, ele não tem limite. Você tem um fixo, que é o que você vive, mas independente de quanto você vender, gente, você pode ganhar mais, às vezes, já vi casos, viu? Da pessoa ganhar mais do que o CEO da empresa. Porque ela era um vendedor, assim, ó concura, assim, era diferenciado. O contra é a melhor coisa, é também uma coisa muito legal e muito ruim. E o que era ruim? Lidar com gente. Eu adoro lidar com gente e também, às vezes, é muito chato. Porque, por exemplo, não adianta, existe um processo de negociação que o cara, não, mas me dá um descontinho aí, eu sei que você consegue, vai lá, busca, tenta, e etc. E às vezes a gente já fez o máximo que a gente conseguiu. Não adianta, a gente vive no mundo capitalista, tem que ter realmente uma lucratividade por parte da indústria para que novas pesquisas consigam ser desenvolvidas, né? E, obviamente, para que os shareholders, né, que são os acionistas da empresa, eles vejam que o negócio é lucrativo e investam mais dinheiro para gerar mais tecnologia, mais coisa, né? Bem, teve uma pergunta do Biomed Gran aqui, perguntando, tem algum curso pós-graduação? Bem, na minha área, tem o curso da Health Academy, que a gente fala sobre a área comercial da saúde também, e muitas outras coisas, tudo que basicamente a faculdade ela não ensina, a gente ensina como se, digamos assim, lidar no mercado de trabalho, como ler uma descrição de vaga, como se lidar com a atenção, que a gente tem a pressão do dia a dia, a gente fala sobre oratória, marketing pessoal, empreendedorismo, vendas, enfim, a gente fala sobre basicamente tudo. Já tem mais de 40 horas lá de digamos assim, de conteúdo. De pós-graduação, normalmente o pessoal faz algumas pós-graduações em vendas, na área de marketing, de negócios, etc., mas nada específico para a área comercial da saúde, tá? Alguns MBAs tentam enveredar, mas nada assim significativo que diga assim, isso aí vai me preparar. E na sua área, Roberta? Então, na minha área, o mais comum é fazer um mestrado, um doutorado, né? Porque daí lá você consegue ter esse conhecimento de pesquisa em si, de como montar um protocolo, de como seguir um protocolo. Então, geralmente, um mestrado não precisa do doutorado, mas um mestrado é bastante importante nessa área. Dependendo, quando você inicia lá, estagiário, começa ali na indústria em outra área, e você tem um conhecimento já prático, suficiente ali da área da saúde, da área dos dispositivos médicos, pode ser que você consiga se realocar na área de pesquisa sem ter o mestrado ou o doutorado. Mas aí é um outro caminho, um caminho um pouco mais longo. Um pouco mais longo Uhum. não, né? Porque mestrado e doutorado também demora bastante. No mínimo 5 aninhos aí, né? Pelo menos, né? Mas assim, com um mestrado você já tem um suficiente ali para conseguir entrar nessa área sem precisar passar por uma outra área antes ali na indústria. Gente, a gente teve mais algumas perguntas, mas a nossa live já está acabando. A gente só tem mais 2 minutinhos. Eu vou deixar esses 2 minutinhos para a gente se despedir de vocês, tá? Primeiro a Roberta, primeiras damas, obviamente. Pode falar, pode dar a sua despedida aí, Roberta. Então, eu queria agradecer, né, ao Flávio pelo convite dessa live. Foi um tema bastante interessante, né? Falar, gosto muito do que eu faço, então Primeira de falar do que eu muitas, faço. né? Espero que seja a primeira de muitas, exatamente. E assim, sigam a gente no Science. Se quiserem, tiverem outras perguntas, quiserem conversar comigo, como é que funciona, como que você conseguiu entrar na indústria, como foi o processo seletivo, se tiverem dúvidas e quiserem conversar comigo, entrem ali na Science. Acho que ali no post da live pode ser que tenha ali o meu Instagram pessoal também. Podem falar comigo no Instagram pessoal, podem falar comigo ali na live, que nós somos no Science, nós somos em 3 no Science, mas eu vejo que ali que é para mim, eu respondo. Então, sigam a gente faz divulgação científica. Eu, a Larissa e a Zaine. Então, espero que vocês gostem do nosso conteúdo, espero que tenham gostado da live e estou à disposição para eventuais mais lives e também para perguntas, se vocês tiverem, depois podem falar comigo. Maravilha, maravilha. Gente, teve muita gente que chegou agora nesse finalzinho de live, Deus sabe por quê, mas tudo bem.
né? É importante que vocês chegaram. A live vai ficar salva, fiquem tranquilos, vocês vão conseguir ver ela totalmente aí no Instagram. Então, Deus abençoe vocês. Também podem contar comigo, já sabem. Acessem a Health Academy. E, gente, um abração, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, Roberta. Tchau, gente. Tchau, Boa boa noite. noite.